Ei, gente, vamos então para o nosso quarto passo para ficar de bem com o meu prato. O quarto passo é escute o que o seu corpo diz, né, no que se refere à alimentação. A gente tem muito forte a crença de que comer é uma questão de disciplina. Faz sentido essa frase para você? Talvez você já tenha ouvido ela muito. Pegando o gancho aí de todos os outros vídeos, a gente cresce, então, desde criança, começando a perceber que a gente é inadequado, né, que o nosso corpo não é bom o suficiente e que a gente precisa controlar o que a gente come e que se alimentar bem, que se alimentar saudável é só uma questão de disciplina, é só você fechar a boca. E aí a gente entra na mentalidade da dieta, que foi o que a gente falou no vídeo anterior. Mas na verdade a alimentação não é isso. A alimentação saudável é a gente dar para o nosso corpo o que ele precisa, a quantidade que ele precisa para ele se nutrir, mas também para ser feliz, para socializar, para viver momentos culturais. A alimentação é algo mais positivo. Então, quando eu digo escute o que o seu corpo diz, é resgatando um pouco esse olhar positivo lá do começo da nossa jornada, de que seu corpo é adequado, você pode confiar nele e você merece alimentá-lo. E aí, nesse sentido, o nosso corpo nos diz o que ele precisa. A gente não precisa marcar no relógio de 3 em 3 horas ou comer uma colher de arroz, uma fatia de pão. A gente pode começar a se perguntar: quanto eu preciso? Então, antes de comer, qual que é o meu nível de fome? Eu tô com uma fome pequena, né? Se eu comesse um lanchinho seria suficiente? Ou eu tô com uma fome grande em que eu preciso comer um pratão de comida? Qual que é o seu nível de fome? Qual que é a sua saciedade depois que você come? Você ficou bem, ficou feliz, um cheio gostoso? Ou você ficou ainda com fome, ainda queria comer mais? Ainda queria comer mais um pouquinho, né? Ainda sai da mesa pensando em comida. Ou de repente você ficou muito cheio, né? Ficou com a calça apertando, a barriga doendo. Qual que foi o seu nível de saciedade? E o meu convite não é para olhar para esses fatores como regra. Não é uma nova dieta da fome e da saciedade. É começar a olhar o que o seu corpo está dizendo. Assim como ele nos diz quanto xixi a gente precisa fazer. Nem sempre a gente tá com vontade de fazer xixi, a gente vai no banheiro, não é uma regra. Mas eu tô conectada com o meu corpo, então quando eu sinto vontade, eu vou no banheiro, faço xixi. Não preciso botar um despertador, não preciso mensurar a quantidade de xixi que eu tô fazendo. Eu simplesmente escuto esse sinal e confio. Talvez você não perceba esses sinais muito bem da fome e da saciedade, porque faz muito tempo que você não escuta a fome e a saciedade. Talvez você não saiba direito como que a fome se manifesta, talvez você não saiba direito como que a saciedade se manifesta no seu corpo. Por isso, que fazer as pazes com a comida, né, viver esse processo de se reconectar com a comida, é um processo, é uma jornada, não é um ponto absoluto. O meu convite é que você comece a se observar sem se julgar, né, sem se recriminar, porque aqui não é o espaço para isso, mas simplesmente me observar. Na alimentação intuitiva, que é a linha que eu trabalho, as autoras falam muito da gente cultivar o olhar antropológico. O que é isso? O antropólogo é aquela pessoa que vai numa civilização, né, que vai numa população olhar, observar, entender, né, entender como que aquela população vive. Ele não vai ficar interferindo, ele não vai ficar julgando, não vai ficar recriminando. Então a ideia é a gente cultivar esse olhar na gente, de observação. Como que eu me senti antes de comer? De repente eu sinto uma sensação de vazio, de repente eu fico irritada, de repente eu não consigo me concentrar em outra coisa, eu só penso em comida. Pode ser que você sim esteja com fome. Que nível é essa fome? É uma fome muito grande? Será que não faz já muitas horas, 6, 7 horas que você comeu e você já tá morrendo de fome e não percebeu? E será que depois que você comeu, você fica ainda com fome, né? Você come aquela porção que você acha que é ok, que é a porção da dieta, mas ainda fica pensando em comida, ainda queria comer mais. Você já experimentou uma saciedade? Mas não se empanturrar, simplesmente comer até sentir conforto, até sentir que não quer mais comer, ou que né, não ficar mais pensando em comida, que tá bom. Tudo isso é um processo de redescoberta. Então eu falo que trabalhar com essa abordagem é muito mais uma reabilitação do que uma prescrição. Então eu não digo para você o que você tem que fazer. Eu te ajudo a se reabilitar, a encontrar esses sinais de novo de fome, de saciedade, né? Entender como que seu corpo manifesta esses sinais
entender como que seu corpo fala. Então, o meu convite hoje é: escuta o que o seu corpo tem a dizer. Vou te propor uma atividade para o dia de hoje, sem julgar, sem se recriminar, sem pensar que é uma regra. Durante o dia de hoje, incorpora aquele olhar antropológico. Tira o óculos do padrão de beleza, né? Põe ele ali no cantinho. Vamos pegar um olhar antropológico e começar a se estudar. Começa a se observar daqui a pouco no almoço, como que você ficou antes de comer. Antes de comer, respira fundo, olha para o seu corpo. Como que eu estou me sentindo? Qual que é o nível da minha fome? Depois de comer, faz a mesma coisa, se observa. Como que eu fiquei? Talvez você tenha ficado cheio demais, ok. Não tem espaço para julgamento, mas para aprendizado. Talvez eu precise comer um pouquinho menos. Ou talvez você saiu da mesa, mas ainda ficou querendo comer, ainda ficou incomodado. Será que você realmente ficou saciado? Começa a se fazer perguntas. Então, quero dizer uma coisa para vocês. A alimentação intuitiva, essa ideia da fome, da saciedade, não é uma regra. A alimentação intuitiva são perguntas. A gente precisa perguntar para o corpo. A gente não pergunta mais tanto se a gente tem vontade de fazer xixi ou não, porque não é. Na verdade, a gente pergunta, mas não é mais consciente. Eu faço isso de maneira automática, mas eu faço essa pergunta, eu acesso o meu corpo para saber essa resposta. Agora a gente vai precisar fazer isso para comida de uma maneira mais consciente, começando a se perguntar: será que eu tô com fome? Será que eu não tô? Quanto que eu preciso? O quanto ainda é prazeroso? O quanto ainda tá bom? Às vezes hoje uma comida muito boa, eu quero comer um pouquinho mais. Tudo bem, mas como eu me senti depois? Tá boa essa sensação? Ou tá ruim? Começa a se fazer perguntas e ver o que seu corpo te fala. Faz sentido, gente?